Amém. Graça e paz, bom dia. Um prazer estar aqui revendo os irmãos. Quero cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo aí pela internet, nos ouvindo também pela Rádio Melodia FM. E é um prazer poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 13. Capítulo 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esses 3 versículos, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nesta manhã, te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui ministrando a tua palavra, que a tua graça seja mesmo conosco, que teu Espírito Santo tenha realmente liberdade de agir em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. A igreja de Antioquia, ela surgiu a partir da perseguição desencadeada ali após a morte de Estevão. Nós podemos perceber lá no capítulo 7 de Atos, no versículo de número 59, que Estevão, ele entrega ali o seu espírito, estava sendo apedrejado. E a partir de Atos capítulo 8, verso 1, nós vamos perceber essa grande perseguição que surgiu ali após a morte de Estevão. E a igreja, ela vai se estabelecer na Antioquia, que é no caso aqui a Antioquia da Síria, pois a Bíblia nos cita 2 Antioquias. Esta, que é a capital da Síria, e nessa ocasião ela tinha cerca de 500 mil de habitantes, e Antioquia da Pisídia, onde Paulo até iria pregar nessa cidade depois de algum tempo. E essa igreja, ela se estabelece ali nos primórdios do Evangelho, como a segunda igreja ali, ressaltando que a primeira foi em Jerusalém, onde os apóstolos, os discípulos que estavam no cenáculo receberam o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, cumprindo as promessas de Deus. E a partir da morte de Estevão, esta igreja, ela se estabelece como uma grande igreja, uma igreja muito relevante naquela época, e que de muitos ensinamentos para nós nos dias de hoje, ela se estabelece ali na cidade de Antioquia. Quando a gente olha para o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 19, nós vamos perceber que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, e chegou a Antioquia. E eles não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Esse capítulo 11 de Atos, ele vai nos mostrar como a igreja se estabeleceu ali e nos trazer alguns ensinamentos que eu gostaria de estar rapidamente comentando com os irmãos para nós entrarmos no foco principal da mensagem, que é a submissão à ação do Espírito Santo. Atos capítulo 11, nós percebemos no versículo 22 que a fama dessa igreja, a notícia do que estava ocorrendo ali na Antioquia, ela chega em Jerusalém. Muito boas notícias por sinal, porque a notícia a respeito deles chega ali dizendo que o Senhor realmente estava com aquela igreja.
no versículo 21, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles e que muitos crentes se converteram ali ao Senhor. Quando essa notícia chega a Jerusalém, no versículo 23 de Atos 11, a Bíblia diz que Barnabé viu a graça de Deus na Antioquia. Como que a graça do Senhor Deus estava ali naquela cidade, estava naquela igreja, e como muitos gentios, né, estavam se convertendo, estavam se rendendo ao Senhor. Embora essa igreja tenha surgido ali mediante ou por causa da perseguição que sobreveio a Estevão, nós percebemos um plano, um propósito de Deus em torno de tudo isso, para que se cumprisse as ordens de Jesus, que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Atos 1:8, a Bíblia é muito clara, Jesus, a ordem que foi dada, era para que eles ficassem em Jerusalém. Melhor dizendo, Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse, pouco antes de subir aos céus, que ele iria cumprir, né, as profecias ou a promessa do seu Pai, e iria enviar o Espírito Santo, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder de Deus. Então, Atos 1:8, a Bíblia diz que eles receberiam a virtude ou o poder do Espírito Santo. Eles deveriam ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Todo o ministério de Jesus, todo o tempo terreno de Jesus, ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Atos 10:38 nos mostra isso, que o Espírito Santo ungiu a Jesus, que Deus era com ele, que ele andava para todas as partes, fazendo bem, curando os enfermos, e que o Senhor era com ele. Quando ele é assunto aos céus, o propósito era que essa obra de Jesus, o que Jesus não somente fez, mas ensinou aos discípulos a fazerem, deveria continuar, deveria prosseguir, e para isso era necessário que eles recebessem mesmo a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, porque do mesmo modo que Jesus agiu, né, debaixo dessa unção do Espírito Santo, e que Deus era com ele, esse Espírito precisava estar agindo no meio da igreja e através da igreja. E eles ficaram realmente em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo, a igreja se estabelece em Jerusalém, e vem a perseguição. Quando vem a perseguição, a morte de Estevão, aí a igreja se espalha, né? Até aí o evangelho estava sendo pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia, e a partir daqui o evangelho seria pregado pelos confins da terra. Havia um propósito de Deus em tudo isso aqui. Quando nós olhamos para esse capítulo 11 de Atos, a gente vai perceber que Barnabé, ele viu essa graça na Antioquia, ele viu que muitos gentios estavam se convertendo ao Senhor. E Barnabé, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de bem, cheio do Espírito Santo, melhor dizendo, um homem de bem, um homem de fé, um homem que realmente tinha um compromisso com Deus. E ele parte em busca de Saulo, porque Barnabé foi enviado a Jerusalém, a Antioquia, e ele parte, vai para Tarso em busca de Saulo, e a Bíblia vai nos ensinar que eles ficam ali durante um ano, né, preparando aquela igreja, ensinando, treinando pessoas, e lá na Antioquia, no capítulo 11, versículo 26 de Atos, os cristãos, os crentes, os discípulos, vão ser chamados ali de cristãos pela primeira vez. E essa igreja da Antioquia é uma igreja que nos ensina muito, porque era uma igreja que tinha uma liderança muito forte, homens realmente comprometidos com Deus, homens cheios do Espírito Santo, que oravam, que jejuavam, que estavam atentos ou tinham os ouvidos sensíveis a Deus, e ela se tornou a base para o envio dos missionários, a base para o envio de Paulo e de Barnabé, para que o evangelho se espalhasse na Ásia Menor, se espalhasse pela Europa, que os gentios fossem alcançados, e o evangelho chegou até mim e você. Mas é interessante que esta igreja de Antioquia, ela realmente surgiu por causa da perseguição que sobreveio a Estevão. O povo se espalha,
né, eles vão pregando o evangelho, pregando aos judeus. E no versículo de número 2 de Atos, capítulo 11, versículo 20, melhor dizendo, olha que interessante. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Uma grande base missionária, que foi a igreja de Antioquia, né, a terceira maior cidade do Império Romano da época, com cerca de 500 mil de habitantes, uma cidade grande, bonita, uma cidade próspera. Ela foi chamada de a Bela, e ela é descrita por Flávio Josefo, um historiador judeu, como a terceira maior cidade do Império Romano, e uma cidade maravilhosa, linda, e ali se estabelece essa igreja como uma base missionária. Mas como que o evangelho chegou até essa cidade? Quando a gente olha essa igreja como uma base missionária, e percebemos ela enviando o apóstolo Paulo na sua primeira, segunda, terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, que foi o maior missionário dessa época, espalhou o evangelho para todas as partes do mundo, naquela ocasião em que ele pôde fazer, né, do Novo Testamento, das 21 cartas, ele vai escrever 13, um homem realmente cheio de Deus, cheio de conhecimento. Mas a gente percebe que esse evangelho chega na Antioquia por homens, por pessoas que a Bíblia nem cita o nome, pessoas anônimas. Quando você olha o versículo 20, você vai perceber que daqueles que saíram espalhando o evangelho, alguns foram para Antioquia e começaram ali a falar para os gregos, para os gentios que ali estavam. E a partir desses homens anônimos, vai se estabelecer uma grande igreja. O que nós podemos aprender com essa igreja de Antioquia, que surgiu por causa de uma perseguição, que surgiu numa época difícil do evangelho, nos primórdios do evangelho, onde ser denominado um cristão corria esse risco de morte, era perigoso, né, ser declarado como cristão. E Jesus, com um plano misericordioso da salvação para todos, permite que essa igreja se estabeleça ali. A gente percebe que essa igreja, além de ter uma liderança forte e comprometida com o Senhor, ela tinha um coração aberto para socorrer as pessoas necessitadas, socorrer as pessoas carentes. Tanto é que essa igreja de Antioquia, ela vai socorrer a igreja de Jerusalém, vai socorrer povos na Judéia, por causa de uma grande escassez que surgiu naquela época, e havia sido profetizado pelo profeta Ágapo. E essa igreja de Antioquia socorre cidades, né, ali próximas de Jerusalém, a própria igreja de Jerusalém. Ela tinha uma visão aberta, ela tinha um coração sensível às outras pessoas. E essa igreja, ela não tinha uma visão centralizadora, ela não pensava só nela, ela tinha uma visão evangelizadora, uma visão de alcançar os povos, uma visão de alcançar as pessoas, mesmo nos lugares mais remotos. Embora a cidade de Antioquia fosse uma cidade próspera, uma cidade grande, uma cidade bonita, uma cidade famosa, Deus permitiu acontecer a perseguição que sobreveio a Estevão, leva esses homens que espalham o evangelho, que chega a Antioquia, e agora nós temos uma igreja estabelecida, uma igreja como uma base missionária, socorrendo a própria Jerusalém, e uma igreja que a partir dela, o evangelho seria espalhado por todas as partes do mundo daquela época. Uma igreja que tinha a visão segundo os propósitos de Deus. E principalmente uma igreja que permitia que o Espírito Santo agisse no meio dela. O Espírito Santo é o maior agente de missões. Nós podemos ver a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é? E a gente percebe, nós podemos perceber que quando nós estamos submissos à vontade do Espírito Santo, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, tendo uma vida de oração, uma vida de jejum, como é mencionado aqui no capítulo 13 que nós lemos, que essa igreja, a igreja de Antioquia, eles serviam ao Senhor todos os dias, orando, jejuando, e então disse o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo é quem nos chama para a obra missionária. O Espírito Santo é quem chama a mim e chama você. É o Espírito Santo que
conhece todos os campos missionários, as necessidades de cada campo, a necessidade de cada lugar. Onde tem um coração sem Cristo, ali está um campo missionário. Nós podemos ser missionário, né, para o vizinho que está do nosso lado, para o nosso amigo, para a pessoa que trabalha conosco, para a pessoa que passa na rua, que nós estamos vendo todos os dias. Mas nós podemos também ser enviados para diversos tipos de lugar. E o Espírito Santo, ele não conhece somente o campo missionário. Ele conhece o perfil de cada missionário. Ele tem uma pessoa para cada lugar. E o Espírito Santo chama esses homens e diz para eles: olha, separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O propósito de Deus, queridos, ele vai se cumprir de alguma forma, de um jeito ou de outro. A igreja de Jerusalém estava cheia do Espírito Santo de Deus. Coisa boa é poder ser cheio do Espírito Santo de Deus. Coisa boa é poder sentir o Espírito Santo de Deus. Coisa boa é poder ter experiências com o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes eu perguntei para mim mesmo, e eu fiquei pensando, e ficava pensando, e às vezes até hoje penso assim: as pessoas pedem para ser cheios do Espírito Santo, mas ser cheios do Espírito Santo para quê? Por quê? Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso entender que a partir do momento que eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou precisar ser submisso à vontade dEle. Eu vou precisar fazer a vontade dEle, agir conforme a vontade dEle. Esses homens que nós mencionamos aqui, essa liderança forte que tinha a igreja de Antioquia, eles estavam com os ouvidos atentos, sensíveis. E o Espírito Santo manda trazer ou seleciona, vocaciona Paulo e Saulo para a obra que ele tinha já preparado para eles. O propósito de Cristo era que o Evangelho fosse espalhado para todos os lados. Olhamos para a igreja de Jerusalém, o povo estava cheio de Deus, mas começou a acomodar, começou a ficar tranquilo demais. E aí Deus permitiu a perseguição. Quando vem a perseguição, aí o povo se espalha. Percebe que quando nós nos acomodamos, estamos correndo um grande risco de não cumprir os propósitos de Deus, ou não deixar que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Aí Deus permite alguma coisa, permite um vento, né, balançar o nosso barco, permite uma tempestade de vez em quando, permite um deserto qualquer da vida, para que nós nos voltemos realmente para Deus, para que nos voltemos para Ele em oração, em jejum, em busca, para que nós tenhamos um ouvido sensível ao Espírito Santo de Deus. Deus tinha uma grande obra com Paulo e com Barnabé. Ele chama, e a Bíblia vai dizer que jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A partir desse despediram, as coisas sabemos que não se tornaram muito fáceis para Paulo. Diversas dificuldades, perseguições, problemas, mas Paulo espalhou o Evangelho para todo mundo da sua época e foi, como eu mencionei, um homem realmente cheio de Deus. O que essa igreja da Antioquia pode nos ensinar nos dias de hoje, pode nos mostrar no dia de hoje? E como uma igreja relevante naquela época, nós precisamos também ser uma igreja relevante hoje. O que não tem a ver com número. É muito bom ter muitas pessoas, igreja lotada, cheia, mas Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, independente do tamanho. O importante é estarmos sensíveis ao Espírito Santo. Essa igreja, além de ser uma igreja de liderança forte, comprometida, uma igreja cheia do Espírito Santo, com os ouvidos atentos, essa igreja, ela crescia em todo o tempo. Era uma igreja que crescia em números, mas não era só em números. Ela tinha uma base forte, uma base de ensinamento, e principalmente a presença do Espírito Santo. Na Bíblia tem alguns textos que me chamam muito a atenção, são muitos, não dá para citar todos, mas a questão de nós buscarmos a direção de Deus, de querermos realmente andar na direção de Deus, de ouvirmos o Espírito Santo de Deus, de termos os ouvidos sensíveis a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, nós encontramos, quando Davi, ele volta de
de uma batalha, de uma guerra com seus soldados, após 3 dias. E quando ele chega, a cidade de Siclag havia sido incendiada, havia sido queimada a fogo. E os servos, as mulheres, haviam todos sido levados cativos. E quando ele chega, avista a cidade, ele vê só fumaça subindo, tudo queimado. Ele vai chorar, juntamente ali com o povo. Mas lá no versículo 8 do capítulo 30 de 1 Samuel, a gente percebe Davi buscando uma direção de Deus. Ele vai perguntar ao Senhor: Senhor, eu posso perseguir esse povo? Eram os amalequitas que haviam invadido aquele local, haviam levado todo mundo cativo, colocado fogo na cidade. Davi ele vai perguntar: olha, Senhor, eu posso perseguir esse povo? Eu irei alcançar esse povo? Eu irei conquistar, eu irei trazer de volta? Ele pergunta para o Senhor, ele pede direção ao Senhor. Isto é andar na direção de Deus. Isto é ter ouvidos sensíveis a Deus. Isto é entender que nós precisamos sermos submissos à ação do Espírito Santo, à ação de Deus. E a Bíblia vai dizer lá que o Senhor Deus fala para ele: pode perseguir, de fato, você vai alcançar esse povo, e você vai libertar, tudo você libertará. E a Bíblia nos mostra que Deus dá uma grande vitória a Davi com o seu exército naquele dia, mas porque ele consultou o Senhor, porque ele quis ouvir Deus, ele quis ouvir o que Deus pensava a respeito daquela situação, ele quis ouvir o que Deus pensava a respeito daquela guerra, se ele tinha condições de ir ou não. Era admitir que ele só poderia vencer se ele fosse submisso à ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Um outro texto que nós percebemos claramente, quando Moisés está no Monte Sinai, falando com Deus, e o tempo estava passando, 10 dias, 20 dias, 30 dias, e ele ficou lá 40 dias, 40 noites, e o povo que estava no arraial se corrompeu, e pressionaram a Arão, para que Arão fizesse um Deus que eles pudessem adorar. Eles estavam insatisfeitos com a liderança de Moisés. Olha, ele está demorando muito para voltar, tem muito tempo que ele está lá, não sabemos nem o que aconteceu com ele. E Arão, cedendo à pressão do povo, constrói ali aquele bezerro de ouro e começa a adorar. E Deus está dando a Moisés a lei lá no monte, escrevendo a lei nas tábuas para Moisés, e o povo se corrompendo lá embaixo. Quando Moisés está descendo com Josué, e aquele barulho de música, de louvor, Josué, tem uma alegria no arraial. O que está acontecendo lá? A Bíblia nos mostra que Moisés, ele quebra as 2 tábuas, ele se revolta com aquele povo, e Deus já estava irado com aquele povo também, por causa da idolatria. E Deus fala: olha, esse povo, Moisés, esse povo seu não tem jeito. Esse povo está virando as costas para mim, eu vou exterminar esse povo. E naquela ocasião, Deus ordena que todos os idólatras fossem mortos. E lá no capítulo 33 de Êxodo, versículo 15, dentre tantas coisas que Moisés pediu a Deus, Moisés vai falar para Deus: olha, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar, não nos deixa sair daqui, se a tua presença não for conosco. Deus queria enviar um anjo. Deus falou: eu não vou mais no meio desse povo, não vou andar no meio desse povo, vou enviar um anjo. Moisés: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça, não nos permita sair daqui. Moisés entendia que o que fazia a diferença, o que fazia com que o povo de Israel fosse diferente de todas as nações, de todos os povos da terra, era a presença de Deus com eles. E é isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida também, querido. É a presença de Deus que precisa fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Moisés, ele não aceita. Ele fala: olha, eu quero a tua presença, não nos faça sair daqui. Ele compreendia que para ele se mover com aquele povo daquele lugar, ele precisava estar na direção de Deus, uma submissão
ao Espírito de Deus, uma submissão à vontade de Deus. Ele queria agir segundo a vontade de Deus. Um outro texto também que nós podemos ver, quando Moisés termina de erigir o tabernáculo, que foi, a ordem foi dada a ele, a partir do capítulo 25 de Êxodo, você pode ver tudo isso. Deus dá as medidas certas, o material certo que deveria ser usado, e eles constroem o tabernáculo, e quando eles terminam de fazer o tabernáculo, a nuvem da glória de Deus toma aquele lugar. Êxodo capítulo 40, verso 34 ao 38, e Números também, capítulo 9, versículo 15 a seguir, nós podemos perceber que a nuvem, ela estava durante o dia, e durante a noite havia uma coluna de fogo. Mas aquele povo, o povo de Israel que estava ali, eles só desmontavam o acampamento, ou montavam o acampamento, as tendas, se a nuvem se movimentasse. Se a nuvem movimentasse para a esquerda, eles iam para a esquerda. Se fosse para a direita, eles iam para a direita. Eles não faziam nada sem a direção de Deus. Não desmontavam e nem montavam. Não caminhavam em direção nenhuma, se a nuvem não se movimentasse. Eu tenho aprendido um segredo: não me movimentar se a nuvem não se movimentar. Não me mexer do lugar se a nuvem não se movimentar, se ela não se mexer. E com isso nós aprendemos muitas coisas. Não falar se Deus não quiser que nós falamos. Não ir se Deus não nos mandar ir. Não é? Se Deus mandou ficar, fica. Se Deus mandou ir, vai. Mas o povo de Israel, ele não se movimentava se a presença de Deus, representada ali pela nuvem, não se movimentasse. Submissão à ação do Espírito Santo. Submissão à vontade de Deus. Submissão à direção de Deus. A igreja da Antioquia, ela tinha esta percepção, esses ouvidos atentos, sensíveis à vontade de Deus e à direção de Deus. Eu queria encorajar você nessa manhã, os que estão aqui no culto presencial, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, encorajar você a buscar direção de Deus em tudo que você fizer, em tudo que você for fazer, buscar a direção de Deus. Esse encorajamento é para mim também, porque eu tenho a cada dia aprendido a agir dessa forma. E nós vamos perceber em Atos capítulo 11, verso 21, que a mão do Senhor era com aqueles que estavam indo, espalhando o evangelho por todos os lados, e que chegou a Antioquia. A mão do Senhor era com eles. Deus era com Jesus. Deus estava no meio do povo de Israel. Deus estava com Moisés. Deus estava com os apóstolos. A mão do Senhor está comigo, está com você, meu irmão. Amém? Amém, queridos? A mão do Senhor está com você, a mão do Senhor está comigo. Se Deus nos chamou para uma grande obra, para uma obra missionária, uma obra evangelizadora, para alcançar o mundo, que Deus levante nessa geração homens e mulheres comprometidos realmente com Ele, homens e mulheres de jejum, de oração, sensíveis ao Espírito Santo de Deus, dispostos a ouvir o chamado do Espírito Santo, porque é Ele quem nos vocaciona, é Ele quem nos chama para a obra missionária, é Ele quem nos envia e é Ele quem nos capacita. E eu creio que Ele está conosco nesse século 21. Está capacitando uma geração para espalhar o Evangelho, mesmo em tempos difíceis que estamos vivendo. Aleluia. Aliás, principalmente em tempos difíceis. Deus tem os propósitos deles, queridos. Deus tem o caminho dele no meio da tormenta. Eu sempre falo que o deserto não é para revelar Deus a nós, é para revelar quem nós somos. Se Deus me chamou, se Deus te chamou, queridos, Ele permite algumas vezes o vento nos balançar. Ele permite a dificuldade chegar, mas fique tranquilo, não é para te matar, não é para nós morrermos, não. Aleluia, é para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida e através das nossas vidas, para a honra e para a glória dele. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. As mãos do Senhor eram com eles. Uma grande base missionária.
a igreja de Antioquia. E eu fico muito encantado porque como Deus gosta de chamar os improváveis. Como Deus gosta de chamar aquelas pessoas que não estão nos holofotes da vida, não estão talvez em posição de destaque. Você olha a partir do capítulo 13 de Atos, quase a metade do livro para frente, vai destacar principalmente o ministério do apóstolo Paulo, um grande missionário, ok, bênção, homem de Deus. Mas para que tivesse uma base missionária, uma igreja estabelecida na Antioquia, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, homens que a Bíblia nem cita o nome, foram lá e pregaram, foram lá e ganharam muitas pessoas, e a notícia boa chegou em Jerusalém. Deus está salvando os gentios, Deus está fazendo uma grande obra na Antioquia, e os apóstolos que ficaram em Jerusalém, sem dúvida alguma, eles ficaram encantados com aquela situação. Olha, irmãos, a Bíblia é tão rica em ensinamento, o que nós precisamos é realmente colocar em prática. Eu li uma frase há um tempo que o importante não é o tanto que conhecemos, é o tanto que colocamos em prática. É lógico que é ótimo, muito bom conhecer, mas o mais importante é o tanto que se coloca em prática. Muitas das vezes pessoas são chamadas para uma grande obra, e isso aconteceu comigo durante muito tempo. Fala, Senhor, mas logo eu, tenho capacidade, não tenho condição nenhuma, E Deus tem realmente mostrado que sou eu mesmo. Eu queria dizer para você que nessa manhã, é você mesmo que Deus chamou, meu irmão. É com você mesmo que Deus quer contar. Talvez não seja ainda o tempo de você alcançar as nações, de você talvez viajar pelo mundo, mas tem pessoas que são chamadas para pregarem nos lugares mais remotos, lugares menorzinhos. Eu tenho entendido isso. Se a gente lê todo o livro de Atos, você percebe que nessa primeira viagem missionária em que Paulo e Barnabé foram enviados, Barnabé leva João Marcos junto. E na metade da viagem ele aborta a missão, por algum motivo ele volta para Jerusalém. E Paulo e Barnabé continuam aquela missão, pregando, expulsando demônios, ganhando almas, espalhando o evangelho. E na segunda viagem missionária, o desejo de Barnabé foi que João Marcos fosse com eles, fosse com Paulo e com Barnabé. Paulo não aceita. Paulo fala assim, João Marcos não. Ele abortou a primeira missão, ele não quis, ele nos abandonou. Não vou aceitar. E foi a partir daí que Paulo e Silas foram para um lado e Barnabé foi para outro lado, levando João Marcos, enfim. E quando a gente olha esse texto, quando a gente olha a Bíblia dizendo isso, parece assim, poxa, Paulo está recusando a ajuda desse menino, recusando a ajuda de João Marcos, que é isso? Quando você lê o capítulo 13, como nós mencionamos aqui, poucos versículos apenas, você observa que naquela ocasião, Deus estava chamando para a missão, o Espírito Santo havia chamado para aquela missão, Saulo e Barnabé. Quem resolve levar João Marcos é Barnabé. Mas o que aconteceu com esse João Marcos? O apóstolo Paulo, já lá no final da sua vida, ele preso lá em Roma, seria sua última prisão, onde ele seria decapitado, onde tem aquele texto, né, maravilhoso que todos nós gostamos e pregamos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas se você observar o versículo 11, de 2 Timóteo capítulo 4, você vai ver Paulo dizendo a Timóteo assim, olha, traga com você a João Marcos, porque ele é muito importante, ele é muito útil para o ministério. Aquele que Paulo lá atrás falou, não quero, não aceitou, Deus estaria trabalhando na vida de João Marcos por um longo período de tempo. E agora Paulo, no finalzinho da sua vida, estava reconhecendo, ele é muito importante para o ministério. Nós não sabemos o momento certo, queridos, talvez você não saiba ainda o momento que Deus vai te usar, mas esteja naquela expectativa, esteja em oração, em jejum, crendo no chamado de Deus para a sua vida, que no tempo certo vai acontecer. E João Marcos
foi justamente o que escreveu o Evangelho de Marcos, o evangelho mais antigo, o primeiro a ser escrito. Deus tem os meios de trabalhar, Deus tem os meios de agir. O que nós precisamos realmente é estarmos atentos à ação do Espírito Santo. Essa igreja então da Antioquia, além dela ter sido estabelecida ali como a segunda maior igreja, ou a segunda igreja nos primórdios do Evangelho, foi o ponto de partida para que os missionários fossem enviados e que a todos os gentios fossem pregados a palavra. O que essa igreja ensina para nós? Primeiro, queridos, além de procurarmos como líderes e como crentes, nos fortalecermos na palavra do Senhor, fortalecer através do jejum, da oração, nós precisamos estar atentos à ação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo? O que Deus quer fazer? Talvez você possa orar como Davi. Eu posso ir, eu vou conseguir. E não é só orar, perguntar, mas principalmente saber ouvir. Porque muitas das vezes nós perguntamos, mas não temos paciência com a resposta ou não aceitamos a resposta. Ouvido sensível ao Espírito Santo, nós vamos compreender a resposta dele. Nós vamos saber qual realmente é a direção que ele quer nos levar. E além do mais, essa igreja, não somente uma liderança forte, uma liderança comprometida, uma liderança sensível ao Espírito Santo, mas como toda a igreja, todo o corpo, estavam prontos a socorrer os necessitados. A igreja realmente é um verdadeiro hospital, irmãos. E como temos deparado com pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas doentes, não somente no corpo físico, mas doentes na alma, nas emoções. E se nós realmente compreendermos que nós precisamos estar submissos à ação do Espírito Santo, Deus tem uma palavra, queridos, para cada coração, através da minha vida e da sua vida, para curar muitas pessoas. O Espírito Santo é o agente de missões, é o Espírito Santo quem direciona, é o Espírito Santo quem prepara o missionário, o perfil de cada um, é Ele quem sabe. Talvez nessa manhã, você que está aqui presente, que estão nos assistindo também, você está pensando assim, mas diante dessa palavra, o que Deus tem para a minha vida? Já é um bom começo. Se eu começo a interessar pelo que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer que eu faça, já é um bom começo. Porque os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir as nossas orações, queridos. Ele nos ouve, Ele nos atende. A palavra que eu quero deixar nesta manhã, para mim, para você, para nós, é uma palavra de encorajamento. Encorajamento. Sejamos submissos à ação do Espírito Santo. Não se mova se Ele não mover. Não saia debaixo da nuvem. Consegue compreender? A nuvem, a presença de Deus, não saia debaixo dela. Fique debaixo dela o tempo todo, atento para que lado ela vai se mover. E quando ela se mover, você pode mover tranquilamente, porque o Senhor será contigo, meu irmão. O Senhor será conosco, amém? Vamos orar nessa manhã, vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com os que estão aqui presentes, e para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que essa palavra possa tocar o seu coração. Entenda que você é preciosa, é precioso para Deus. Deus tem uma chamada para mim, uma chamada para você. A ordem de pregar o Evangelho é para todos nós. Mas Deus capacita cada um de acordo com a necessidade, irmãos. E já estamos no tempo de atentarmos para o que a Bíblia nos ensina, para o que o Espírito Santo realmente está querendo fazer, está querendo falar. Que nós tenhamos um coração grato a Deus, um coração grato a Deus. Oração que eu tenho feito todas as manhãs já há muito tempo, e todos os dias eu peço a Deus, Deus me dê um coração grato, grato. Eu quero perceber o que o Senhor está fazendo. Deus está fazendo uma grande obra, queridos.
Deus está fazendo uma grande obra aqui em Viçosa e por todas as partes do mundo. O problema é que às vezes nós olhamos só para as coisas ruins que estão acontecendo. Mas eu quero te encorajar a pedir a Deus nesse dia, através dessa palavra, para abrir os seus olhos espirituais, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos compreender que Deus está fazendo uma grande obra, que os planos dele nunca foram e não serão frustrados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos no seu lugar. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Uma igreja missionária, uma igreja com uma base de envio para todos os povos, como foi Antioquia. Se lembre que ela surgiu por causa da perseguição que sobreveio a Estevão. Aleluia. E que ela nasceu na Antioquia através de homens que a Bíblia sequer cita o nome. Ei, meu irmão, quem te escolhe, quem me escolhe é o próprio Deus. Se Ele te escolheu, pode ficar tranquilo que Ele te conhece perfeitamente. Ele me conhece, sabe as minhas limitações e sabe as suas. O que nós precisamos é ter um coração mesmo voltado para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me escolheu, sou eu mesmo. Deus não tem dúvidas, queridos. As dúvidas somos nós que temos às vezes. Busque a Deus, busque direção. E que Deus levante nessa geração um povo, uma igreja forte, revestida do poder de Deus. Uma igreja relevante, uma igreja que vai espalhar mesmo o Evangelho por todas as redondezas de onde nós vivemos. E quem sabe, pelo mundo todo através da sua vida. O que nós precisamos fazer é orar. Agora o fazer é com Deus. O que vai ser feito é Deus quem sabe. É Deus quem sabe o dia de amanhã, nós não sabemos nada. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nossas vidas.